mentira, traição, uso indevido do dinheiro alheio, chantagem emocional, manipulação psicológica, descredibilização das vítimas, promessas vazias. Esse é o cardápio do Arthur Aguiar. Vocês me colocam em cada enrascada, hein? Mas essa é a Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é, e eu vou responder essa pergunta depois do golinho. E já vem o alerta. A gente não pode dizer que todo mundo que faz isso é narcisista ou psicopata, mas a gente pode dizer que todo narcisista ou psicopata tem esses comportamentos. E eu não posso afirmar ou negar que o Arthur Aguiar seja narcisista, por 2 motivos. Primeiro, eu não fui contratada para dar psicodiagnóstico para ele. Segundo, mesmo que eu tivesse sido contratada, essa informação estaria sob sigilo. O que a gente pode fazer aqui é opinar, é conversar, é analisar amadoramente os comportamentos dele e principalmente o impacto dos comportamentos dele sobre o entorno, sobre as pessoas próximas, sobre as pessoas na casa e sobre os brasileiros que votaram para que ele ganhasse o BBB 22. Então não se esqueça, essa aqui é a Confraria da Pri. Se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece a nossa trajetória, isso não é um consultório, isso não é um divã, é a Confraria da Pri. Eu tô na sala da minha casa, bebendo vinho e a gente está conversando, trocando ideias sobre comportamentos e pessoas. Isso posto, vamos aos pitacos, às conversas. Então vamos lá. Galera que disse que o Arthur é o mau caráter redimido, o galinhão corrigido, o vilão convertido. Vamos falar de Bíblia? Pelos frutos os conhecereis. Então vamos falar do impacto do Arthur Aguiar na vida das pessoas. E a primeira delas é a esposa, Mayra Card. Entre vários vais e voltas, uma vez ela levou a público a seguinte informação: é do salto alto que você não deixava eu usar porque eu ficava mais alta que você. É do tênis que você falava que eu tinha que usar. É da maquiagem que você não gosta. Da altura da minha voz que você não gosta. É do jeito que eu me mexo demais que você não gosta. É de tudo que eu faço que nada está bom. É do jeito que você quer, na hora que você quer. Esse foi um relato da própria Mayra Card. E aí, agora o relato dela é o relato do perdão. E a gente se comove, porque perdoar é divino. Mas entre perdoar e aceitar de volta existe uma grande distância. Logo no começo do programa, a Mayra Card, ainda atual esposa do Arthur Aguiar, que fez questão de entrar casado no programa, reclamou que ele estava comendo pão. Ela trouxe a público isso. Ela é nutricionista, ou desculpem os nutricionistas, ela é coach de emagrecimento, alguma coisa assim, e ela se revoltou porque ele estava comendo pão. E o mundo todo falando, nossa, que mulher manipuladora, que mulher controladora. Gente, esse é um sinal muito forte de codependência por parte dela. Ela relata abuso psicológico, negligência, uma série de falhas de caráter na relação entre ela e ele, mas depois se preocupa com a dieta. É tipo assim: eu não posso controlar o que ele faz com as partes baixas, mas eu posso controlar o que ele faz com o estômago. Tenho certeza de que você conhece uma senhorinha que transformou a vida dela em cuidar de um marido diabético. Quando ela descobre que ele está comendo doce escondido, ela sente como se fosse uma ofensa pessoal. Porque sim, os codependentes transformam a vida deles em cuidar e modificar os parceiros, as pessoas à sua volta, as pessoas dependentes. E quando eles fracassam nisso, é como se fosse uma traição pessoal. Então, a Mayra Card tem evidências, comportamentos que dão a entender que sim, ela é codependente. Então, por tabela, a gente pode, no mínimo, dizer que o Arthur Aguiar tem comportamentos tóxicos, sim, tem ou tinha comportamentos tóxicos. Outro comportamento da Mayra, que evidencia que ela está numa espécie de síndrome de Estocolmo. E o que é a síndrome de Estocolmo? É aquela paixão, aquele amor, aquela lealdade que a vítima de um sequestro desenvolve em relação ao sequestrador. Ela tem uma espécie de gratidão, prazer e felicidade por ter sido a escolhida pelo opressor. E o que ela fez? O que ela fazia durante o jogo? Toda vez que alguém na casa apontava alguma atitude negativa do Arthur Aguiar,
ela ia, postava nas redes sociais um vídeo mostrando como ele era bacana, gente boa, bom marido, bom pai, exatamente o oposto do que ela mesma já tinha se queixado. Esse também é um comportamento dos codependentes, das pessoas que estão aprisionadas numa relação abusiva ou, no mínimo, assimétrica. Elas estão sempre justificando as atitudes dos abusadores, elas estão sempre aplainando os caminhos dele, limpando os rastros de destruição que eles deixam e sempre dando aquela justificativa. No fundo, ele é uma boa pessoa, ele é só um pouco perdido, ou então, ele é traumatizado. Você, mulher que já esteve numa relação abusiva, tenho certeza de que sabe o que eu estou falando e de que já esteve nos sapatos da Maíra. Mas vamos analisar também a sensação, as emoções que o próprio Arthur Aguiar causa nos amigos. Ele pegou o Douglas Silva, alguém que é gente boa, boa praça, notadamente vulnerável, um cara que não conheceu o pai, que tem uma lacuna de figura masculina, e fez o que com ele? Quando voltou do falso paredão. Olha, eu tô decepcionado com você, eu tô frustrado, eu tô magoado, porque na noite da falsa eliminação dele, ele tava rindo com os parceiros. Ou seja, tudo estrelão, toda pessoa com sentimento de superioridade, de se achar especial, espera que, no mínimo, as pessoas façam um funeral quando ele sofre alguma coisa. Eu tenho certeza de que você conhece um chefe, um mentor ou até uma melhor amiga que, quando você discordou, seguiu a sua própria vida ou pensou pela sua própria cabeça, chegou para você e disse: poxa, você me decepcionou, eu apostei em você, eu acreditei em você, eu esperava mais de você, questionando a sua lealdade, a sua capacidade, o seu caráter e, principalmente, o seu direito de pensar por si mesmo. E o que o Arthur Aguiar provocou no Brasil todo, principalmente em quem votou para ele ganhar? Nós, o povo brasileiro, adoramos vilões arrependidos. Pode observar. A gente só troca de opressor. A gente justifica tudo que o opressor faz. A gente deixa ele transferir responsabilidades e culpas. E sabe o que acontece quando a situação fica insuportável? A gente volta pro opressor anterior. E o que acontece quando tudo fica insuportável? A gente chama o ex-opressor de volta. Nós, povo brasileiro, somos imaturos emocionalmente como nação, somos uma democracia jovem, estamos sempre esperando sermos os favoritos do vilão. Estamos acreditando sempre em quem controla a narrativa de injustiçado, de herói que foi feito de vilão injustamente. A gente continua votando em quem conta a história mais comovente, ainda que ela seja fake. Quer uma evidência recente disso? O Brasil não gostou do final, do desfecho do último capítulo da novela Um Lugar ao Sol. Sabe por quê? Porque o personagem do Cauã Raymond, que era bonzinho no começo e depois começou a ficar cafajeste, interesseiro, ambicioso, vingativo, ele pagou pelos erros na prisão, mas ele saiu e não ganhou o beijo da mocinha. A mocinha ficou com o preto, disléxico, injustiçado, prejudicado, bom amigo, esforçado, trabalhador, bom pai, que foi linear a trama toda, que não traiu os próprios valores. Ficou uma sensação de, poxa, mas o vilão merecia um final feliz, amoroso. A gente precisa ter sempre essa necessidade de que a nossa empatia salve alguém. Isso é um perigo, porque se a masculinidade foi construída sob uma perspectiva narcisista, a vitória do Arthur Aguiar no BBB romantiza, reforça e perpetua essa perspectiva de que existem pessoas, homens, brancas, cis, que são especiais, superiores, que não precisam pagar por nada, que não arcam com as consequências e que têm direito a perdão eterno. E eu quero dizer para vocês, eu já fui essa mulher que achava que o grau máximo que uma mulher pode chegar é o de primeira-dama de um filho da puta. Eu já fui essa mulher que achava que era mérito, privilégio ou um status quo elevado ser a favorita do vilão. E eu posso dizer, existe vida fora disso. Existe protagonismo fora disso. Existe liderança, existe principalmente trocas iguais, justas, equilibradas e amor de verdade. E é isso que você merece. No próximo vídeo eu vou falar sobre como aprender a não ser manipulada. Não é fácil,
mas é aprendível. Você não precisa concordar com as minhas opiniões, mas você precisa respeitar a opinião de todo mundo que deixa aqui seus comentários. Então, deixa aqui seus comentários. Você conhece um Arthur Aguiar da vida real? Aí, da sua realidade, do seu bairro, da sua igreja, do seu trabalho, da sua comunidade? Você conhece alguém que sempre dá a volta por cima, que sempre dá um nó, que sempre faz com que as pessoas perdoem, no final se dá bem e não paga por nenhuma das besteiras que comete? Um beijo e até a próxima confraria.